Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tio Mika. É com grande prazer que trago o sétimo vídeo da série sobre a obra intitulada Kybalion, do grande mestre Hermes Trismegisto. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, vou deixar na descrição deste vídeo o link da playlist dos outros vídeos, para que vocês possam assistir depois. Como de costume, curta esse vídeo se possível, coloque algum comentário e compartilhe com os seus amigos para ajudar na divulgação do vídeo e do canal do Tio Mika. Se você ainda não segue o canal, pense na possibilidade de começar a seguir ele hoje mesmo e clicar no sininho de notificações para que você não perca nenhum novo vídeo que for postado aqui no canal. Agora, sem mais enrolações, vamos ao vídeo de hoje. O todo em tudo enquanto tudo está no todo, é igualmente verdade que o todo está em tudo. Aquele que entende realmente essa verdade alcançou grande conhecimento. O Kybalion que quantas vezes a maioria das pessoas ouviu repetidamente a afirmação de que sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo em tudo e quão pouco suspeitavam da verdade interiormente oculta por essas palavras descuidadamente proferidas. A expressão comumente usada é a sobrevivência da antiga máxima hermética citada acima. Como diz o Kybalion, aquele que realmente entende essa verdade alcançou grande conhecimento. E, sendo assim, vamos buscar essa verdade, cuja compreensão muito significa. Nessa afirmação da verdade, nessa máxima hermética, está escondida uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Nós lhe explicamos o ensinamento hermético sobre a natureza mental do universo, a verdade de que o universo é mental, ele está na mente do todo. Como diz o Kybalion, na passagem citada acima, tudo está no todo. Mas note também a declaração correlacionada, que é igualmente verdade que o todo está em tudo. Essa afirmação aparentemente contraditória é reconciliável sob a lei do paradoxo. É, além disso, uma afirmação hermética das relações existentes entre o todo e seu universo mental. Vimos como o tudo está no todo, agora vamos examinar o outro aspecto do assunto. Os ensinamentos herméticos são, em seu sentido, que o todo é iminente, permanece dentro, é inerente, habita em seu universo, e em cada parte, partícula, unidade ou combinação, dentro do universo. Esta afirmação é geralmente ilustrada pelos professores através de uma referência ao princípio da correspondência. O professor instrui o aluno a formar uma imagem mental de algo, uma pessoa, uma ideia, algo com uma forma mental. O exemplo favorito é o do autor ou dramaturgo formando uma ideia de seus personagens, ou um pintor ou escultor formando uma imagem de um ideal que ele deseja expressar por sua arte. Em cada caso, o aluno descobrirá que, enquanto a imagem tem sua existência, e apenas dentro de sua própria mente, ao mesmo tempo, ele, seja aluno, autor, dramaturgo, pintor ou escultor, é, de certa forma, imanente, permanecendo dentro ou habitando a imagem mental também. Em outras palavras, toda a virtude, a vida e o espírito da realidade na imagem mental são derivados da mente imanente do pensador. Considere isso por um momento, até que a ideia seja apreendida. Para tomar um exemplo moderno, digamos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III existiam meramente na mente de Shakespeare, na época de sua concepção ou criação. E ainda assim, Shakespeare também existia dentro de cada um desses personagens, dando-lhe sua vitalidade, espírito e ação. De quem é o espírito dos personagens que conhecemos como Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep, Sarah Dickens, ou cada um desses personagens teria um espírito pessoal, independente de seu criador? A Vênus de Médici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere, são espíritos e realidade de si próprios, ou representam o poder espiritual e mental de seus criadores? A lei do paradoxo explica que ambas as proposições são verdadeiras, vistas dos pontos de vista adequados. Micawber é Micawber e, ainda, Dickens. E, novamente, enquanto pode-se dizer que Micawber é Dickens, no entanto Dickens não é idêntico a Micawber. O homem, como Micawber, pode exclamar: o espírito do meu Criador é inerente a mim, e ainda assim eu não sou ele. Como isso é diferente da chocante meia-verdade tão estrondosamente anunciada por alguns dos falsos sábios, que enchem o ar com seus gritos raivosos de que eu sou Deus.
Imagine Michael Beer, ou o sorrateiro Uriah Heep, gritando, "Eu sou Dickens", ou alguns dos humildes bobos em uma das peças de Shakespeare, eloquentemente anunciando, "Eu sou Shakespeare". O todo está até na minhoca, e ainda assim o verme da terra está longe de ser o todo está até na minhoca, e ainda assim o verme da terra está longe de ser o todo. E ainda resta a maravilha de que, embora o verme terrestre exista meramente como uma coisa humilde, criada e tendo seu ser apenas dentro da mente do todo, o todo é imanente na minhoca e nas partículas que compõem o verme terrestre. Haverá talvez um mistério maior do que este de tudo. O estudante perceberá que as ilustrações dadas acima são necessariamente imperfeitas e inadequadas, pois representam a criação de imagens mentais em mentes finitas, enquanto o universo é uma criação da mente infinita, e a diferença entre os dois polos as separa. No entanto, é apenas uma questão de grau, já que o mesmo princípio está em operação, o princípio da correspondência se manifesta em cada um. Assim como acima é abaixo, assim como abaixo é acima. E, no grau em que o homem percebe a existência do espírito imanente dentro de seu ser, assim ele se erguerá na escada espiritual da vida. É isso que significa o desenvolvimento espiritual, o reconhecimento, a realização e a manifestação do espírito dentro de nós. Tente lembrar essa última definição do desenvolvimento espiritual contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos da vida, muitos graus de existência no universo. E tudo depende do avanço dos seres na escada, na qual a ponta inferior é a mais grosseira matéria e a ponta superior é separada apenas pela divisão mais sutil do espírito do todo. E, nesta escada da vida, tudo está se movendo. Todos estão no caminho cujo fim é o todo. Todo progresso é um lar para onde se retorna. Tudo está acima e abaixo, apesar de todas as aparências contraditórias. Esta é a mensagem dos iluminados. Os ensinamentos herméticos relativos ao processo da criação mental do universo são que, no início do ciclo criativo, o todo, em seu aspecto de existência, projeta sua vontade em direção ao seu aspecto de tornar-se e começa o processo de criação. Ensina-se que o processo consiste na redução da vibração até que um grau muito baixo de energia vibratória seja alcançado, momento em que a forma mais grosseira possível de matéria se manifesta. Esse processo é chamado de etapa da involução, na qual o todo se torna involuído, ou envolvido dentro sua criação. Os hermetistas acreditam que este processo tem correspondência com o processo mental de um artista. Os hermetistas acreditam que este processo tem correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que se torna tão envolvido em sua criação mental a ponto de quase esquecer sua própria existência, por um tempo, quase vivendo em sua criação. Se em vez de envoltos usarmos a palavra extasiados, talvez possamos dar uma pequena ideia do que queremos dizer. Esse estágio involutivo da criação é às vezes chamado de efusão da energia divina, assim como o estado evolutivo é chamado de infusão. O polo extremo do processo de criação é considerado mais distante movido pelo todo, enquanto o início da etapa evolutiva é considerado como o início do retorno do ritmo de pêndulo, sendo expressa como uma ideia de voltar para casa em todos os ensinamentos herméticos. Os ensinamentos dizem que, durante a efusão, as vibrações ficam cada vez mais baixas até que finalmente o impulso cessa, e o balanço de retorno começa. Mas há uma diferença: enquanto na efusão as forças criativas se manifestam compactamente como um todo, no início da etapa evolutiva ou infusão, manifesta-se a lei da individualização, ou seja, a tendência de se separar em unidades de força, de modo que finalmente aquilo que se separou do todo como energia não individualizada retorna à sua fonte como inúmeras unidades de vida altamente desenvolvidas, tendo subido cada vez mais na escada por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação para descrever o processo de criação mental do universo na mente do todo, e a palavra contemplação também é empregada com frequência. Mas a ideia compreendida parece ser a do emprego da atenção divina. Atenção é uma palavra derivada da raiz latina, que significa estender-se, desdobrar-se, e o ato de atenção é, realmente, um desdobramento mental, extensão da energia mental, de modo que a ideia interior seja prontamente compreendida quando
Examinamos o real significado de atenção. Os ensinamentos herméticos sobre o processo de evolução são que o todo, tendo meditado no início da criação, tendo assim estabelecido os fundamentos materiais do universo, tendo pensado que ele existia, gradualmente desperta de sua meditação e começa a manifestar o processo de evolução, sobre os planos material, mental e espiritual, sucessivamente e em ordem. Assim, o movimento ascendente começa, e tudo começa a mover para a mansão espiritual, começa a manifestar o processo de evolução, sobre os planos material, mental e espiritual, sucessivamente e em ordem. Assim, o movimento ascendente começa, e tudo começa a mover para a mansão espiritual. A matéria torna-se menos grosseira, as unidades brotam em existência, as combinações começam a se formar, a vida aparece e se manifesta em formas cada vez mais elevadas, a mente se torna cada vez mais evidente e as vibrações constantemente se tornam mais elevadas. Em suma, todo o processo de evolução, em todas as suas fases, começa e prossegue de acordo com o processo estabelecido através das leis do processo de infusão. Todas ocupam eras sobre eras do tempo do homem, cada era contendo incontáveis milhões de anos, mas, ainda assim, como dizem os iluminados, toda a criação, incluindo a involução e evolução de um universo, é apenas como um piscar de olhos para o todo. No final de inúmeros ciclos de eras de tempo, o todo retira sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, pois a grande obra está concluída, e tudo é retirado do todo do qual emergiu. Mas, ó mistério dos mistérios! O espírito de cada alma não é aniquilado, mas é infinitamente expandido, as criaturas e o Criador são mesclados. Tal é o relato dos iluminados. A ilustração acima da meditação, e subsequente despertar da meditação do todo é, naturalmente, apenas uma tentativa dos professores de descreverem o processo infinito por meio de um exemplo finito. E, ainda assim como abaixo é também acima, a diferença é apenas em grau. E assim como o todo desperta da meditação sobre o universo, o homem, com o tempo, deixa de se manifestar no plano material, e se retira cada vez mais no espírito presente, que é, de fato, o ego divino. Há mais um assunto do qual desejamos falar nesta lição e que se aproxima muito de uma invasão do campo da especulação metafísica, embora nosso propósito seja apenas mostrar a futilidade de tal especulação. Aludimos à pergunta que inevitavelmente vem à mente de todos os pensadores que se aventuraram a buscar a verdade. A questão é, por que o todo criou os universos? A pergunta pode ser feita de diferentes formas, mas acima é a essência da questão. Os homens têm se esforçado para responder a essa pergunta, mas ainda não há resposta digna de nome. Alguns imaginaram que o todo tinha algo a... Os homens têm se esforçado para responder a essa pergunta, mas ainda não há resposta digna de nome. Alguns imaginaram que o todo tinha algo a ganhar com isso, mas isso é absurdo, pois o que poderia ganhar o todo que já não possuía? Outros buscaram a resposta na ideia de que o todo desejava algo para amar, e outros que ele criou por prazer, ou diversão, ou porque era solitário ou para manifestar seu poder. Todas as explicações e ideias pueris, pertencentes ao período infantil do pensamento. Outros têm procurado explicar o mistério assumindo que o todo se viu obrigado a criar em razão de sua própria natureza interna, seu instinto criativo. Essa ideia é mais adiantada do que as outras, mas seu ponto fraco reside na ideia de o todo ser impelido por qualquer coisa, interna ou externa. Se sua natureza interna, ou instinto criativo, o obrigava a fazer qualquer coisa, então a natureza interna ou instinto criativo seria o absoluto, em vez do todo, e assim, essa parte da proposição cai. E, no entanto, o todo cria e se manifesta e parece encontrar algum tipo de satisfação em fazê-lo. É difícil escapar da conclusão de que, em algum grau infinito, deve ter o que corresponderia no homem como uma natureza inata, ou instinto criativo, com desejo e vontade correspondentemente infinitos. Ele não poderia agir a menos que quisesse agir, e não poderia querer agir sem ter a vontade de agir, não desejaria agir a menos que obtivesse alguma satisfação nisso. E todas essas coisas pertenceriam a uma natureza interior, e poderiam ser postuladas como existentes de acordo com a lei da correspondência. Mas, ainda assim,
preferimos pensar no todo como agindo inteiramente livre de qualquer influência, tanto interna quanto externa. Esse é o problema que está na raiz da dificuldade, e a dificuldade se apoia na raiz do problema. Estritamente falando, não se pode dizer que não haja qualquer razão para o todo agir, pois uma razão implica uma causa, e o todo está acima de causa e efeito, exceto quando ele deseja se tornar uma causa, momento em que o princípio é colocado em movimento. Então, veja, o assunto é impensável, assim como o todo é desconhecido. Do mesmo modo como dizemos que o todo apenas fé, somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Por fim, o todo é toda a razão em si, toda lei em si, toda ação em si, e pode-se dizer, em verdade, que o todo é sua própria razão, sua própria lei, seu próprio ato, ou ainda mais, que o todo, sua razão, seu ato, sua lei são um, todos sendo nomes para a mesma coisa. Na opinião daqueles que estão lhe dando essas lições presentes, a resposta está no íntimo do todo, juntamente com seu segredo de existência. A lei da correspondência, em nossa opinião, atinge apenas esse aspecto do todo, que pode ser chamado como o aspecto de estado. Por detrás desse aspecto estava o aspecto de existência, no qual todas as leis são perdidas na lei, todos os princípios se fundem no princípio, o todo, princípio e existência são idênticos uns aos outros. Portanto, a especulação metafísica sobre este ponto é inútil. Entramos no assunto aqui apenas para mostrar que reconhecemos a questão e o absurdo das respostas ordinárias da metafísica e da teologia. Em conclusão, pode ser de interesse para nossos alunos saber que, embora alguns dos antigos e modernos professores herméticos tenham se inclinado bastante na direção de aplicar o princípio da correspondência à questão, com o resultado da conclusão da natureza interior, ainda as lendas têm que Hermes, o Grande, quando questionado sobre essa pergunta por seus alunos avançados, respondia-os pressionando os lábios firmemente, cerrando-os e não dizendo uma palavra, indicando que não havia resposta. Mas, então, ele pode ter pretendido aplicar o axioma de sua filosofia: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos da compreensão, acreditando que mesmo seus alunos avançados não possuíam o entendimento que lhes dava direito ao ensinamento. De qualquer forma, se Hermes possuía o segredo, ele não o comunica e, embora o mundo tenha muito interesse, os lábios de Hermes estão fechados a esse respeito. E se o grande Hermes hesitou falar, que mortal pode ousar ensinar? Mas, lembre-se de que qualquer que seja a resposta para esse problema, se de fato houver uma resposta, a verdade que permanece é, enquanto tudo está no todo, é igualmente verdade que o todo está em tudo. O ensinamento sobre esse ponto é enfático. E podemos acrescentar as palavras finais da citação: aquele que realmente entende essa verdade alcança grande conhecimento. Assim chegamos ao final de mais um vídeo do canal do Tio-Mika e ao 6º vídeo da série sobre o Kybalion. Espero que todos tenham gostado do conteúdo de hoje. Novamente reforço o pedido para seguirem o canal e marcarem o sininho de notificações para serem sempre notificados de novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!